Esta é a Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM, a rádio da comunidade. Bom, outro tema polêmico na cidade é a ocupação da Ponta do Coral, né? Que está sendo proposta aí por um empreendimento da Rantei, que é uma construtora aí. Tá, além de ser uma mão privada, num dos pontos mais bonitos da ilha, a empresa quer fazer mais um aterro aqui na nossa cidade. E há uma grande luta contra isso. Inclusive, nos últimos dias, a RBS tem se transformado quase que na garota propaganda desse projeto, né? Com reportagens na RBS que mostram o projeto, a maravilha que vai ser para a cidade e não dá espaço para as vozes que se levantam contra, né? Nós estamos aqui com o arquiteto Loreci Ribeiro, que faz parte desse movimento, que não é contra a ocupação da Ponta do Coral, mas sim a ocupação da maneira como está sendo proposta, né? Bom dia, Loreci. Primeiro, vamos lembrar que a sociedade catarinense já vem fazendo esse debate sobre o uso e ocupação da Ponta do Coral desde a década de 30. Exato. 30, tá? Quando aquela área pertencia à Standard Oil e exatamente para poder fazer a comercialização de óleo para a região. E no crescente do Distrito Sede, da urbanização do Distrito Sede, começou a ter conflito entre aquela autorização que existia, legal, regimental, para poder se usar aquela área, com o uso que teria como área urbana, na realidade. E aí o Estado, inclusive na década de 30, ele entra com uma ação que caça o direito da Standard Oil de poder fazer aquela área como área de comércio desse tipo de serviço. Bom, acontece que naquela época a Standard Oil, inclusive, faz lá o seu recurso, pede o recurso. Nós tínhamos outros togados, nós tínhamos outra justiça e nós tínhamos outra classe política que pensava, na realidade, em função do bem comum. Da Standard Oil, da subsidiária da Standard Oil, foi comprado na década de 60 aquela área pelo governo do Estado. E ele passou aquela área como sendo patrimônio de usufruto da Fucabem, do abrigo dos menores, que fica na área acima, na realidade, da Beira-Mar. Vamos lembrar que a Beira-Mar foi construído na década de 70, em que a gente perdeu todo o contato da orla que a gente tinha no Distrito Sede com o mar. Ou seja, existia um usufruto da população com o mar e uma via para poder privilegiar a questão da mobilidade urbana, mesmo a mobilidade que nós temos hoje problema, na verdade, ela veio como solução para resolver o problema da mobilidade urbana e afastou o contato do mar, na realidade, com a população. Então, naquela época, na década de 70, já era de uso público a área, houve uma manifestação clara por parte do IPUF de poder tornar aquela área como parte da reintegração da orla com a cidade. E aí modifica-se a área, inclusive, o zoneamento dela, e passa a ser uma área verde de lazer, na realidade, né? De equipamentos institucionais, na verdade, né? Bom, só que na década de 80, em 1980, o governo do Estado resolve fazer caixa e vende a área, inclusive, aí a gente está falando da década de 80, que é final do regime militar, ainda os governos faziam tudo na caneta, os legislativos estaduais e municipais basicamente não tinham força, sem nenhum decreto legislativo, o governo vende aquela área de uma forma irregular, na realidade, né? Vende para um grupo que pertencia a Criciúma, a Guglielmo, e esse grupo compra uma área na seguinte condição: lá poderia se construir equipamentos institucionais, ou seja, de uso coletivo, 4 pavimentos no máximo. E então esse equipamento, ele tem, essa área, esse território, ele tem um valor, né? E teria, tipo assim, quase 60% da área que é a área pública, que é a área da União, que é a área de Marinha. Ou seja, estou falando de 45 mil metros quadrados, mas na prática são 13 mil metros quadrados desses 45 que pertencem à Rantei, quer dizer, hoje a Rantei, mas na verdade é a Nova Próspera, para poder ter o uso de construção, com todos os recursos que são necessários e tudo mais, e mais aquela área que é a área pública que não pode se mexer. É a área de usufruto, que são as áreas de marinha. Bom, acontece que, ao comprar, logo após comprar, em 1984, o plano diretor altera a área, muda a área de 4 pavimentos para 18 pavimentos e com um outro tipo de ocupação que seria de incentivo à hotelaria. Ou seja, a pessoa comprou o terreno por um valor que era podre e enricou, como diz o outro, assim, numa canetada pela conivência do setor legislativo municipal. Contrário, inclusive, uma boa parte da classe política, a população, naquela época eu era estudante de arquitetura na Universidade Federal, e a gente fez uma grande manifestação na Ponta do Coral, na verdade denunciando todas essas maracutaias. Estamos, na verdade, desde a década de 30, enquanto população,
reivindicando um uso mais adequado para aquela área, depois tornou-se público na década de 80 e aí a gente está aí nessa briga até hoje. O que acontece é que esse processo é um processo contínuo que levou, inclusive, na década agora, nesse novo século, o Mauro Passos era vereador em Florianópolis e ele fez uma proposta com base já numa mudança anterior também, que foi do plano diretor de 97, em que estabelecia uma faixa entre a Avenida Beira-Mar e a área da Ponta do Coral como área verde e de lazer. Então, o que o Mauro aproveitou? Pegou exatamente essa definição que era a inspeção pública por parte do planejador que queria aquela área para uso de verde e de lazer e faz a extensão para o conjunto da área, até porque 60% dela é área pública, né? E numa primeira instância, na primeira votação na Câmara de Vereadores, foi unânime de que essa deveria ser a função. Só depois o senhor Jaime Tonello, depois de uma audiência pública, altera o projeto de lei e aí faz exatamente uma aberração que é repassar para a Rantei o restante da área natural que era pública e para maquiar de que estava repassando isso, aí se propunha também a construir um aterro no conjunto da área que basicamente duplica a área, na realidade, entre aspas, para fazer equipamentos públicos, não sei o que a gente sabe que não é, porque todo o sistema, inclusive, de desaceleração e aceleração do trânsito naquela área, só ele por si só precisa desse aterro, na verdade. Ou seja, foi uma mudança de zoneamento de forma criminosa, porque ela é contra a lei, ao município não cabe construir área de marinha, cabe solicitar e a União, o SPU, que caberia, na verdade, fazer essa delegação. E muito mais ainda para uso público, privado, que é o caso. Ou seja, então o que nós vivemos nessa cidade é um processo, na realidade, cada vez mais de espoliação das áreas públicas, de descaso com a coisa pública, e mais do que isso, vai pegar qualquer pesquisa hoje de opinião pública, e aí o pato que está colocado na mão da sociedade é o pato do descaso do governo do municipal, do governo do estado na sua venda, do municipal e da Rantei, porque aquela área tem um valor hoje lá para cima da estratosfera e que não teve nenhum investimento público, privado naquela área. Exato. Ela engordou na realidade com todo o investimento que teve com dinheiro público. Que como a RBS entra na casa de todo mundo, está mostrando esse projeto como a maravilha do século. E inclusive dizendo que não vai ser só um espaço privado, que vai ter parquinho, que as pessoas vão poder circular pelo lugar, etc. Qual que é o projeto dos movimentos sociais para aquela área e em que medida ele se diferencia desse projeto da Rantei? Se me permite, eu queria só fazer um reparo, que é o seguinte: o projeto da Rantei em relação às áreas públicas, ele não tem nenhuma diferença em relação à maracutaia que aconteceu com o Majestic. Nós temos o Majestic, que é um hotel ali do lado do shopping Beira-Mar, que ele agregou na sua área índice de aproveitamento e área construída, na realidade, inclusive no que diz respeito à ocupação na base, tá? Que ele é extremamente agressivo para a urbanidade no que é necessário. É verdade. E aí o que ele fez? Em troca, ele adotou a pracinha ali na frente. Ou seja, a pracinha em que o custo básico, máximo naquela área ali, era toda feita, já existia na realidade. Então, assim, o que eles fizeram é usar a pracinha, inclusive, como parte do seu paisagismo, aquilo que é público. E eles disseram que isso é contrapartida. Ela é bandalheira, é putaria direto, se me permite a palavra. Porque, na realidade, é isso que querem fazer com a Ponta do Coral. Ou seja, a Ponta do Coral tem área pública, na realidade, que nunca teve interesse do poder público em mandar um único projetozinho a Brasília, o Ministério da Cidade, que tem recursos na Secretaria específica de programas urbanos, e também no parque, que tem recursos para essas questões de projetos, programas urbanos. Nunca mandou, na realidade. Deixou a área virar o quê? Uma área de entulho, uma área insegura, uma área abandonada, degradada, por culpa da Rantei, que deveria fazer ocupação e guarda daquela área, por culpa do poder público, que também não cuidou da área também. E agora joga na nossa mão a responsabilidade daquela área está abandonada, deve ser uma área de criminalidade, coisa parecida. Então, o que nós estamos reivindicando é que nós queremos, sim, ocupar aquela área de forma coerente com aquilo que é o que a natureza nos doou, na realidade. Ali nós temos uma embocadura do manguezal de Itacurubi, que é riquíssima em diversidade, e com uma cultura da ilha que está vinculada também com a relação com o mar, com a produção da maricultura, com a produção na área, na realidade, gastronômica, com o turismo gastronômico, das outras culturas vinculadas à população dos mares, na realidade. E a nossa intenção, o que é? O plano diretor, na leitura comunitária da sociedade civil, mostra que existe, aqui como no Campeche tem um debate muito sério sobre o Pacuca,
né, esse parque aqui, nessa área de voos aqui, que é uma área pública, na verdade, lá nós temos um debate que também é um debate que se repete em várias regiões dos distritos de Florianópolis, que é necessário com que exista, junto com o crescimento urbano, áreas adequadas urbanas de lazer para a gente poder estabelecer relações, né, de salubridade e de vidas mais sadias nos nossos espaços. Então é isso que nós estamos reivindicando. Nós temos 2 áreas ainda hoje restantes, naturais, que foram cortadas pela beira-mar, que faz contato com o mar, que é a Ponta do Coral e a Ponta do Lessa, em conjunto com a Ponta do Goulart, que fica lá no outro lado, no João Paulo, que faz o triângulo da embocadura ali do Manguezal e do Corubi. Nós queremos construir ali um parque cultural náutico também, ou seja, em que só que é uma relação náutica com a cultura local, com as populações tradicionais, com os pescadores, podendo usar inclusive para fazer passeios náuticos dentro do Manguezal, com uma educação inclusive ambiental. Nós temos um setor que é de ave muito pesado, que fica lá, que é a área dos ninhos, que tem lá naquela área da Ponta do Goulart, que a gente também faria também um turismo de observação de aves e tal. E ali na Ponta do Lessa, nós temos uma área ali que é área de sambaquis, na realidade, inclusive com pequenas destroços também de outros, do fortilho que teve ali na Ponta do Lessa, ou seja, é patrimônio histórico, é patrimônio na questão antropológica. Então a gente teria que, na realidade, fazer esse debate com a sociedade, e que é isso que, inclusive, tem movido muitas vezes rendas e gerações em vários locais no mundo inteiro, na realidade, e o turismo se associa a isso, o lazer se associa a isso. É possível fazer isso sem ferir, inclusive, o direito da propriedade privada da Rantei, porque existe a possibilidade de a gente permutar aquela área, trocando ela com índice em outras áreas, na realidade. Ela não perderá. Nós não somos contra que a Rantei construa um hotel. Agora, construir um hotel na qual é obrigado a construir um aterro que vai mexer com a maricultura, inclusive vamos fazer lá uma grande marina para 250 embarcações, na realidade é abertura para isso que eles querem. Eles pensam que as águas do mar e as águas das baías é terra de ninguém, somente vias náuticas, enquanto que aqui se produz 70% a 80% de toda a produção de ostras e mariscos nacionais. Nós temos 2 parques aquícolas aqui, na verdade, que teve a outorga federal, que os caras não estão nem aí. Ou seja, num lado o governo, a sociedade aplica uma política pública justa para a população tradicional, vinculada à cultura da ilha, que é a questão da maricultura e da pesca. Do outro lado vem alguns grileiros de áreas públicas, interesseiros com seus lucros imediatos, na ilha, porque depois eles fazem ali, vão embora e abandonam a área, tá? Para que a gente faça o quê? Destrua, na verdade, a galinha dos ovos de ouro do turismo dessa ilha. Então nós temos uma proposta de ocupação daquela área com educação ambiental, com parque cultural, mas sem edificação. A natureza nos presenteou uma área como aquela, que nós não podemos deixar nem o poder público e nem a iniciativa privada fazer com que ela não tenha, de fato, o seu valor e a sua função social.